E galegos? Olha, galegos era o meu pai. Era o meu pai, mas não veio para cá para ir fazer serviço de galego. Já que ao lado da minha família, os avós e tudo eram todos galegos. Quando diz veio fazer serviço de galegos, o que é isso de fazer serviço de galegos? Era os fretes, lembro de ouvir contar, que andavam, e ver, e ler, e coisas, com umas cordas grossas, onde faziam transporte, até de mobílias, ou iam buscar água às pessoas quando as pessoas não tinham água canalizada e tal. Aguadeiros, não é? Era um serviço muito duro. O que é que identifica na sua família que possa ter ficado dessa ascendência galega? Ficou alguma coisa ou diluiu-se completamente? Não, acho que não se diluiu. Não sei o que é que ficou, mas às vezes dou por mim, que as pessoas às vezes dizem, até aqui as colegas da universidade, estás a empregar palavras que não é vulgar. Manitas, por exemplo, usava muito com as minhas filhas e com os meus netos. E mãozinha. A mãozinha, a manita. A nena, o neno, não sei o que é. A nena, o neno. A minha mãe, o meu pai e a minha nai, galego. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Durante grande parte do século XIX e até ao início do século XX, a comunidade galega terá sido a minoria mais maioritária de Lisboa, fugida da sobrepopulação de um exército espanhol recentemente constituído, atraída pelas riquezas coloniais, ou a ilusão delas, numa capital portuguesa ainda mal refeita do devastador terremoto de 1755, desesperada por uma mão de obra até há pouco assegurada pela população escravizada. Moços de recados, criados, carregadores e os célebres aguadeiros. Rapidamente os galegos se transformaram num tipo lisboeta, vestidos de forma diferente e com um sotaque característico. Estrategicamente posicionados nas esquinas de cada rua em busca dos trabalhos, por vezes, dos mais penosos. Foram vítimas de estereótipos não muito diferentes dos que hoje em dia são associados a outras comunidades presentes na complexa realidade lisboeta. Alguns enriqueceram e transformaram-se nos célebres lisboanos. Hoje, nas histórias de Lisboa, olhamos para a saga dos galegos na capital. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Então, para falar sobre esta comunidade galega histórica em Lisboa, temos connosco o Carlos Pazos Rusto, professor da Universidade do Minho, é também formado em Filologia Galega e Portuguesa. Olá Carlos, bem-vindo. Olá, boa tarde, gosto. O Carlos é galego, vamos falar aqui num galego ao português, quer dizer, eu vou falar português, o Carlos vai falando no galego especializado em falar com português. Acho que nos vamos entender bem, não é? Nesta língua comum. E também chamar a atenção que o Carlos é um dos participantes do colóquio internacional Cruzamentos Galiza-Portugal, que vai ocorrer na Universidade Nova de Lisboa, dia 10 e 11 de abril, sobre este tema dos galegos e Portugal, com foco também em Lisboa. É um tema muito rico, muito interessante. Carlos, desde logo interessa tentar perceber este fenómeno da presença galega em Portugal, no domínio da própria imigração galega, que historicamente é um povo com muita migração. Qual é a importância de Lisboa como destino migratório? Bom,
O tema da migración galega é un tema moito amplo, tamén como as migracións portuguesas, non é? Que son fenómenos que aconteceron en tempos ben recuados da historia. Ora, segundo as informacións que temos, a migración galega a Portugal, a Porto, mas tamén particularmente a Lisboa, é un fenómeno dos máis antigos, digamos, non é? De facto, eu non sabería dicer ben ao certo cando que se inicia, non? Até porque as lógicas de funcionamento aquí na zona occidental da Península Ibérica e, aliás, en grande parte da Península Ibérica responden ao movimento de norte a sul, non é? O sul, Lisboa tamén, se me permites, debe moito ao norte, non é? Entón, eses movimentos de norte ao sul están desde os inicios, ou sea, de alguna forma acompañan todo o proceso da Idade Media e da época moderna. Entón, resulta realmente difícil identificar un momento no que se inicia este proceso. Agora, non cabe dúbida que há momentos nos que se acelera e probablemente o século XVIII cando esta atractividade de Lisboa comeza a funcionar e aí chegan realmente grandes comunidades, grandes grupos de galegos a residir e a traballar en Lisboa. Há uma atratividade de Lisboa, como dizes, mas também há certamente condições específicas da Galiza que também levam a esta migração que desde logo depois também ocorreu, ou foi ocorrendo também, para muitos outros destinos, não é? Da Europa e da América mais tarde, não é? Há uma especificidade também galega no tema da migração. Claro, o que acontece, sobre todo no século XVIII, é que há un crecimento da populación enorme, sobre todo en algunhas regións da propia Galiza, que moito se debe, entre outros factores, á incorporación do millo. O millo que veio da América facilita ou faz máis viável a alimentación de máis fillos, e iso provoca un superávit populacional, e a migración é unha forma, digamos, se me permiten o termo, de escoar ese superávit de xente. Qual também o papel da Galiza, digamos, no contexto espanhol, no sentido em que há uma certa periferização da Galiza no âmbito de Espanha de forma mais vasta, não é? É uma região periférica que não tem, digamos, autonomia política. Isso também pode ter pesado nessa, digamos, necessidade de migrar? Bom, un territorio periférico, dependendo de en que momento histórico nos estejamos a pensar, non é? Claro. Na Idade Media, ou grande parte da Idade Media, non foi un territorio periférico, nem moito menos. Temos aí o fenómeno de Santiago de Compostela, etc. Ora, a partir do século XVI, sí, é evidente que o antigo reino da Galiza pouco e pouco vai ocupando unha posición máis periférica no contexto peninsular, así como acontece con o norte de Portugal en relación a Lisboa, non é? Isto vai tamén propiciar esa necesidade de buscar outros espazos. Tamén, Miguel, se me permites, direi que a Galiza ten algunha autonomía política como pode ter a rexión autónoma da Madeira ou dos Azores, non? É dicir, se ten as chamadas comunidades autónomas, non? Há un goberno galego na actualidade. Certo. Não, refiro-me ao século XVIII, não é? Ao início desta migração mais massiva, digamos, essa periferização de alguma forma que ocorreu. Também a questão da guerra de secessão que fez com que houvesse um recrutamento obrigatório da população, também fez com que muitos fugissem da região. Con certeza, tanto quanto sei, o fenómeno principal que impulsa este fenómeno migratorio moito forte e intenso con destino a Portugal e particularmente a Lisboa ten a ver co exceso de populación. E depois há outros factores, porque a realidade, como sabemos, sempre é unha conjugación de varios factores. E outro deles é o de fugir á tropa. De alguna forma, vir a Portugal, a Lisboa ou Porto era o salto, dar o salto dos galegos para fugir á tropa cando no século XVIII, inicio do XIX, a tropa comeza a ser constituído un exército, digamos, nacional a nivel estatal. Isso também marcou, digamos, não é, a saída de muitos galegos da sua região. De facto, alguma coisa começa a mudar no século XVIII, como vimos também na Galiza, mas em Portugal e em Lisboa particularmente, não é? Um terremoto devastador que leva a uma grande mortandade, a grandes alterações, digamos, sociais. Também uma questão com a mão de obra, não é? Que os galegos de alguma forma vêm suprir, portanto, essa atratividade que falavas no início, que Lisboa provocava em relação aos galegos.
Con certeza, a necesidade de man de obra, non? De man de obra non cualificada, porque os galegos que viñan aquí non eran doutores, non? Mas tamén há outro factor aí que está por trás e que afecta non só a Lisboa, mas a todo Portugal, que se relaciona tamén coa migración portuguesa ao Brasil, non? Estamos no século XVIII, na época de descobertas das Minas Xerais, do ouro, e a atractividade brasileira é moito forte nesta altura. Temos no noso proxecto de investigación, temos un colega bracarense, o doutor Eduardo Oliveira, que está a facer un estudo acerca da participación de pedreiros galegos na construción das igrexas no norte de Portugal. Que acontece? Durante o século XVIII, a partir do século XVIII, comezan a vir moitos pedreiros da Galiza a construir as igrexas barrocas pagas con o diñeiro das Minas Xerais. E por qué? Porque os pedreiros portugueses daquela zona encontraban propostas máis atraentes do outro lado en Brasil. Ese vacío derivado da emigración ao Brasil de portugueses é ocupado por galegos. Mas claro, que responde a unhas dinámicas de mobilidade que teñen un pasado máis recuado. Então, a partir desse período, não é, começa a emergir na sociedade portuguesa, mas especificamente em Lisboa, é o nosso tema, uma personalidade, uma personagem que é o galego. Como é que se pode, até pelos relatos e registros que existem na literatura, etc., como é que se podem descrever estes galegos desta primeira leva, digamos assim, mais massificada? Direi que a chegada maciza de galegos a Portugal, a Lisboa, especialmente, vai estar por trás na construção dun discurso de representación, a meu ver, na miña análise, directamente negativo ou aviltante, non é? Por qué? Porque os galegos tiñan unhas características específicas e eran que estaban moito na rúa, porque os seus traballos eran feitos na rúa. Serían como os vendedores da Globo ou da Uber Eats actuais. Son persoas que están moito na rúa, non é? Há uma sobreexposição destas pessoas. Numa sociedade também ela toda vivia muito na rua, mas ainda mais com estas funções profissionais, não é? Com certeza. De aguadeiros. Eu tenho aqui uma listagem de profissões que realizavam os galegos nessas alturas, um trabalho de António Pinho do ano 83, e eram profissões como acarretador, aguadeiro, almocreve, carregador, mozo de fretes, mozo de esquina, carboeiro, castrador de felinos, deita-gatos, quer dizer, faziam todas aquelas coisas que era possível para ganhar alguns tostões. Deita-gatos. Deita-gatos é a expressão do castrador de felinos? Entendo que sim. Sim, ok, muito bem. Sim, de facto, é essa de facto a imagem dessa primeira migração mais massificada, não é? Os acarretadores no sentido de carregadores, não é? Muitas vezes eram os galegos ou a comunidade galega, ou elementos da comunidade galega que faziam esse trabalho pesado, um trabalho duro de carregar, não é? Nomeadamente mudanças de casa. De transportar coisas, é decir, faziam o trabalho quando não havia motores de combustão, era tudo feito à mão ou com animais, cavalos, burros. Se não havia cavalo, havia um galego, por dizê-lo de alguma forma, não é? Isto dá lugar a esta posição social secundária ou relativamente marginal, século XVIII e primeira parte do século XIX, dá lugar a unha imagem, non é? A un discurso de representación, pois, digamos, negativo, por matizalo, non é? E dá lugar tamén a expresións no propio portugués, que hoxe son moitas delas descoñecidas, non é? Mas já caíram em desuso, não é? Caíram em desuso, mas provavelmente trabalhar como um galego ainda os que nos estão a ouvir... Eu acho que é das mais fortes, sim, mas há outras bastante insultuosas até algumas, não é? Eu adoro esta de 50 galegos não fazem um homem, o ver-se galego, pariu a galega, a fome e o frio fazem o gado galego, debaixo de galego só burro. É dizer, há bastantes expressões que traduzem este olhar habilitante, se quisermos, não é? Dos galegos. E, Miguel, convém também ter aqui presente uma nota importante, que galego em Lisboa, ou abaixo do Douro, mellor dicendo, galego en Lisboa non só eran as persoas originarias da actual Galiza. Moitas veces galegos eran os do propio interior de Portugal ou os do norte de Portugal que tiñan vindo para Lisboa. Galego tamén
É uma palavra equívoca, abrangente e equívoca. E ambígua, sim. Por falar nisso, uma pergunta que eu queria fazer. Há alguma região específica da Galiza? Eu tenho a ideia que naquela raia, por exemplo, da Canhiça, de Ourense, em que há, de facto, quer dizer, afinidades com, inclusivamente, o modo de vida do outro lado da fronteira, a variante do galego ao português, quer dizer, é muito parecida, às vezes até difícil de distinguir do Alto Minho, do falar do Alto Minho. Mas há regiões da Galiza preferenciais para essa migração de Lisboa, ou é um fenómeno, digamos, pangalego? Segundo os dados que temos, e agora estamos a fazer um levantamento assim mais pormenorizado dos locais exatos de origem dos galegos, e estou a falar do 18, 19 e também parte do 20, podemos quase dizer que os territorios ou a región de origen dos galegos que rumaron a Lisboa é o antigo bispado de Tui. Okay. Quase coincide o limite con un territorio eclesiástico que é o bispado de Tui, que hoxe en día chamase bispado de Tui Vigo, e que ten a súa zona cero, por dicelo así de alguna forma, en localidades como a que falou, a Caniza, ou Pontareas também, ou Mondariz balneário, etc. Sim, portanto é uma região diretamente ligada à fronteira de Portugal, não é? Litoral, mas que também vai um pouco para o interior no seguimento da fronteira norte, não é? É isso. Sim. E estávamos a falar, enfim, destas profissões ligadas aos galegos. O Carlos também tinha falado, tinhas falado aí do Almocreve, portanto, comerciantes, criados domésticos, não é? Os criados, e o aguadeiro. O aguadeiro é particularmente uma função e uma profissão ligada ao galego durante muitas décadas. Até que acabou a profissão em si. Por um desenvolvimento tecnológico deixou de ser necessário. A canalização, não é? E isso também contribuiu a que os galegos procurassem outras ocupações no ámbito, por exemplo, do comércio, da restauração. Durante o século XX, grande parte dos galegos trabalhava no ámbito da restauração ou do comércio. Tiñan abandonado o mundo da agua porque ese mundo acabara, já não mais existia, não é? E no comércio, só se me permites, Miguel, e no comércio, lá está, trago aquí unha pasaxe de unha noticia nun jornal lisboeta, O País, do ano 1912, que dedicaban aos galegos coisas como estas, pondo en causa a honradez dos galegos nos seus comercios, nos súas tal, e dedicaban elogios desta natureza. Alén diso, na maior parte dos casos é inmoral e porco, estás a referir aos galegos. Unha especie de toupeira que tanto fura por un montón de esterco como por outro solo máis higiénico, e outras belezas que aquí se refiren. Que está aquí en causa? Para além desa imaxe negativa que podría haber, probablemente nesta altura, fins do século XIX e inicios do XX, que comeza a despontar unha certa elite comercial en Lisboa, debe criar unha certa tensão con outros grupos tamén comerciais. Isto gera... Se sentem ameaçados. Probablemente que se sentem ameaçados, e gera, pois aquí, tomadas de posición como esta, que é diretamente entre humorística e sim, mas publicadas no jornal, como dizias, no País, não é? Um jornal de feição republicana. Salvo erro, sim. 1912, sim. É uma acusação muito torpe, muito agressiva, não é? Falta de higiene, falta de seriedade. É uma tensão, sente-se uma tensão, enfim, que não é estranha aos dias de hoje com fenómenos de migração, portanto ela perpassa, mas que muitas vezes não está presente essa tensão relativamente aos galegos. Claro, o que acontece é que os galegos tiñan unha posición, digamos, social perfeitamente definida na sociedade lisboeta. Na base da cadeia alimentar, não é? Isso mesmo. E de determinada altura há alguns galegos que saem de aí e constroem e têm outras ambições, outras aspirações. Isto debe crear assim uns equívocos importantes, não é? Decir, ao final, tu que galego és, não? Claro. E também porque da parte desses que se afirmavam lisboetas de origem, também havia uma estranheza na forma como vestiam, na forma como falavam. Isso também é muito referido na literatura, não é? Há, digamos, também uma tradição literária
en Portugal, sobre todo literatura de cordel, etc., que ven de fins do XVII e sobre todo no século XVIII, na que se constrói este tipo, e há un tipo, digamos, literario ou incluso do teatro que é a personaxe o galego, non é? Que chega até o primeiro cinema portugués. Dos anos 20, dos anos 30, a Canção de Lisboa, etc., aparecen esses personaxes. E o galego aparece... Tem um moço de fretes e um carregador, não é? O carregador, os tais que faziam as mudanças de casa. O Bordalo Pinheiro tamén constrói as súas... E os galegos aparecen descritos ou construída a personaxes con unha vestimenta propia, como acabas de referir, con un sotaque, con unha lingua tamén especial. Nos textos literarios aparecen, por exemplo, con moitos xis. Aparecen, as falas dos galegos aparecen con moitos xis. E tamén asociados a determinadas prácticas que ten a ver con cultura popular, o alcoholismo, unha serie de elementos que se atribúen, digamos, a personaxe en galego. Certo. Certamente também muito ligadas à pobreza e à falta de condições económicas e transversal à sociedade, não é? Não apenas existente na comunidade galega. Eu gostava de focar ainda nesta questão da água, porque tornou-se realmente muito importante os aguadeiros. Estamos a falar de uma necessidade de levar bilhas de água ou não é? Vasilhas de água para, às vezes, andares altos, água que estava disponível em alguns chafarizes onde estavam alguns galegos. Portanto, isto também determina, de certa forma, uma localização dos galegos na rua, como dizias, mas também perto dos chafarizes. Há essa ligação da água, não é? E dos chafarizes. Com certeza, há um chafariz que era muito conhecido, o chafariz del Rei. Na zona da Alfama, portanto é um chafariz ali perto do Terreiro do Trigo, sim. E que era conhecido como a Ilha dos Galegos, porque toda a volta estava cheio de galegos. Por certo, a ilha, portanto, como se fosse um local onde existem só galegos, porque eles eram chamados... Como é que funcionava mais ou menos isso? Eles estavam disponíveis para, a pedido, levarem água? Com certeza. Os aguadeiros, os moços de frete, os carregadores, todos estaban disponíveis na rúa, non é? Como acontece hoxe en día, infelizmente, con algunhas comunidades migrantes en algúns territorios europeus, non é? Sim, agora, como dizias, com os Globos e os Ubers, etc., mas de facto sim, há essa ideia das ilhas dos galegos, inclusivamente também outra na zona do Chiado, perto do chafariz que existia no Lar do Chiado e que depois era o chafariz do Neptuno, que depois foi movido para a Rua António Maria Cardoso, em frente ao Teatro São Luís. Enfim, também era uma zona muito, muito conhecida como sendo de galegos que existiam. Os dados, enfim, indo direto a este assunto, os dados que eu tenho falam inclusivamente da possibilidade. Tens ideia do número de galegos que existiam? São números astronómicos para a população de Lisboa. Na verdade, em determinado momento tentei apurar quais seriam os números, não é? E o número com certeza evoluiu, não é? Provavelmente estamos a falar que o momento do apogeu da atractividade de Lisboa para os galegos sería aí en fins do século XVIII e primeira metade do século XIX, probablemente, porque tamén nesa altura comeza a concorrer Lisboa coa migración americana. Se os galegos comezan a migrar ás colonias españolas, as antigas colonias españolas americanas, a partir de segunda metade do século XIX, non? Eu xa li já teño nota de que habería 80.000 galegos en 1800 en Lisboa, o cual me parece realmente um número muito eu também acho, não é? 80.000, tendo em conta que a população, enfim, não havia censos ainda. O primeiro censo creio que é da década de 60 do século XIX, feito com mais seriedade. Mas os dados dão a entender que poderia haver 170.000 habitantes em Lisboa. Claro que estes números também são números que não incluem, por exemplo, os militares, os estrangeiros, as pessoas que viviam nos conventos, por exemplo. Mas é um número de facto elevado, mas ao mesmo tempo espelha, mesmo que seja um número que não seja correto, não temos indicação para isso, mas demonstra realmente uma presença fortíssima dos galegos. E uma percepção da sua do grande que era a comunidade. Provavelmente quando da instauração da República deveria estar entre 20.000 e 30.000 galegos. O que eu não tenho dúvidas é que era
a minoria maioritária na Lisboa daquela altura. A comunidade não portuguesa, não nacional mais numerosa. E depois também há um fenómeno particular relativamente à migração galega em Portugal em geral e em Lisboa em particular, que tem a ver com as lógicas pendulares. Muita desta migração é migração incluso familiar, que implicava que um membro da família ou vários membros da família iriam para Lisboa, estariam uma temporada, mas sempre, ou pelo menos essa era a intenção inicial, sempre había a ideia de voltar ás orixes ou de manter contacto coas orixes. Non era en principio unha migração definitiva como era ao Brasil, a Argentina. A proximidade permitia-o, não é? A relativa proximidade. Então era esta lógica pendular de vai e ven, não é? Era o que acontecia moitas veces con os amoladores ou os traballadores dos socalcos do viño do Porto, por exemplo, tamén, non? Que ian cando había a záfama e depois voltaban, não é? Amoladores, portanto, aqueles personagens que inclusivamente se ouve no genérico deste programa, com a sua flauta característica, não é? Que afiavam facas, não é? Era também uma profissão de galegos, pergunto. É mais. Há uma revista do Diário de Notícias do ano 1928, que dedica o seu número especial, chamava-se Notícias Ilustrado. Pesquisamos. Sim. Eu li esse artigo também. E a capa é uma revista muito moderna, parece uma revista atual do Semanário Expresso, poderia ser a revista do Expresso. A cores, etc. E a capa é o número dedicado ao galego, que punha a legenda: os galegos são nossos irmãos. Né? E a capa é um amolador. Uhum. Funciona aí o amolador como sinónimo de galego. Uhum. Portanto, estas profissões que são profissões de facto, que convivem muito com o público, que vêm de pessoas que fazem pequeno dinheiro na base, como dizíamos, da economia mas como da economia da sociedade, mas como dizias, Carlos, de facto começa a sentir-se ali na mudança do século XIX para o século XX, esta mudança desse imagotipo, como chamas, não é? Essa narrativa, esse estereótipo negativo dos galegos começa a mudar, enfim, ao mesmo tempo que persiste, começa a haver se calhar uma geração de galegos que já conseguiram amealhar algum dinheiro, que já conseguiram passar a ter profissões que não fossem tão penalizadoras, não é? E isso muda também. Como é que ocorreu este processo e quando? Em relação à representação menos negativa ou uma outra representação acerca dos galegos, há outros fatores a intervir, que rapidamente poderíamos dizer assim. Em fins do século XIX, princípios do XX, entre unha elite portuguesa, unha elite intelectual, digamos, portuguesa, estou falando de Alexandre Herculano, Leite Vasconcelos, etc., comeza a surxir, con algunha relevancia, un discurso positivo acerca da Galiza, ¿no? Que fala da Galiza como un espazo de afinidade, ¿no? Con o cual partilhamos lingua, ou paisaxe, ou historia, etc. ¿No? Até um certo mito da origem portuguesa com base na Galiza, não é? Muito característico do final do século XIX, século XX, do liberal, romântico. Sim, ou pós-romântico, vá. Historicista. É un asunto complexo en todo caso, que está vinculado a esta lógica de norte-sul que antes me refería. Ora, paralelamente a isto que acontece, que algúns un grupo, digamos, dentro da comunidade galega de Lisboa comeza a ter, que transita deses de carregador, de aguadeiro, etc., comeza con as tascas. E esas tascas algunhas evolúen, algúns outros entran noutros negocios e esta xente, algúns teñen éxito comercial, non é? E as persoas non só precisamos de diñeiro nesta vida, non é? Precisamos de máis coisas, precisamos de outro tipo de capitais, digamos, o capital económico é bom, mas tamén precisamos de mostralo, non chega a contelo, tamén hai que mostralo, ou precisamos de ter espazos para socializar, por exemplo, precisamos, pois non sei, unha discoteca, un bar, un café, un cinema no que sexamos aceites, non é? E esta xente que comeza a ter pois, algunhas capacidades económicas sente esta necesidade. Entón, algúns deles, moitos deles, intentan integrarse, digamos, na sociedade lisboeta, mas tamén ensayan outro tipo de opções, como é criaren os seus propios espazos. E así que surxe, en 1908, o Centro Galego de Lisboa, chamado Xuventude da Galiza, actualmente. Que ainda existe ali. Que ainda existe. No palácio fantástico na zona do Torel, ao lado do Jardim do Torel, sim. E
ou, por exemplo, lanzan publicações periódicas. A primeira publicação periódica da que temos notícia vinculada à migração galega em Lisboa e Lisboeta é de 1881, que é praticamente a mesma data que surgen as publicações dos galegos da Argentina e do outro lado, não é? Decir, estamos falando de iniciativas que levan a cabo estes. Acabas de citar, se me permites, Miguel, o actual palacete no que está asediado o Centro Galego, que foi doação destes lisboano. É o nome destes galegos que estão já perfeitamente integrados e baseados em Lisboa, que já têm algum poder económico e olham pela sua comunidade, não é? Efectivamente, lisboano é o gentílico que se criou nesta região de origem para referir-se aos galegos, e eu entendo que... Mas independentemente da sua capacidade económica? É que aí está o matiz. Eu entendo que se utilizaban sobretudo para aqueles que tiñan conseguido avanzar nos seus empreendimentos comerciais e todo. E a determinada altura lisboano comeza a funcionar coa idea de brasileiro, tal vez, en Portugal, ¿no? Aquilo do brasileiro que construiu unha casa de brasileiro, que o brasileiro torna a viagem de alguma forma, esa questão, non é? E son estes lisboanos que van a liderar algúns dos proxectos da colonia galega de Lisboa. Também reflete de alguma forma acontecimentos certamente culturais e até identitários que estão a ocorrer na Galiza no final do século XIX, não é? Há também uma emergência de um nacionalismo galego, de uma autoconsciência da identidade galega, que também, enfim, não está completamente desligado deste fenómeno, não é? Que se passa nos enclaves galegos em Lisboa e na América, como estavas a falar, não é? Eu estou a pensar, por exemplo, a Rosália de Castro, enfim, numa primeira surgimento de à semelhança do que aconteceu em toda a Europa, não é? Do Estado-nação, a identidade nacional. Con certeza, sí. A partir de digamos, segunda metade do século XIX, na Galiza comeza tamén unha certa elite e minoritaria a construir un discurso galeguista ou de reivindicación da cultura galega, do seu idioma, etc. E os galegos os lisboanos, non é? Os galegos de Lisboa, esta elite, é sensível tamén a este tipo de elaboracións discursivas ideolóxicas. Ora, que acontece? As comunidades que residen no estranxeiro, isto pasa con todas as comunidades migrantes, tamén os portugueses en Estados Unidos agora, tamén ten unha situación complicada, teñen posicións de risco ou digamos, as súas posicións son de maior risco que outro tipo de comunidades. E entón os galegos de Lisboa, a miña conclusión é que van ensaiando posibilidades de estar no espazo social. Van ensaiando, mas sempre con un pé atrás, por dicirlo de alguna forma, porque non a súa posición é de risco, non é a posición do nacional, digamos, que ten todos os seus dereitos e liberdades. Os migrantes, de alguna forma, teñen menos dereitos e liberdades. Os seus empreendimentos comerciais poderían correr máis riscos. E depois tamén a comunidade galega de Lisboa é bastante plural, porque habería probablemente entre os lisboanos o sentimento republicano, que iso foi un momento tamén en certa medida traumático en Portugal. Eles tamén se viron afectados por esta questão. Sobre todo eles vironse máis afectados porque eran originarios dun estado que continúa a ser un reino, unha monarquía. E isto deixábaos eles nunha posición bastante complexa. Falando ainda, e até aproveitando aquele jornal que tinhas falado, O País, aqui um episódio que ilustra bastante essa volatilidade da situação de migrante num país estrangeiro, enfim, apesar das volatilidades e das afinidades que existiam, e na verdade registrei aqui um episódio de um artigo publicado por ti, Carlos, que fala de uma tal Guilhermina, de um pseudónimo, não é? Em que ela inclusivamente escreve alguns artigos que nesta altura em que já há uma alteração da imagem do galego faz persistirem e eternizarem-se aquelas, digamos, estereótipos mais negativos. Sim, lá está, ten a ver con esa questão probablemente a tensão entre grupos económicos e interesses encontrados, não é? Lembro-me, por exemplo, aqui de uma expressão que ela usa num artigo que é publicado que diz: se querem dançar, vão dançar para a vossa terra. É uma expressão que ainda hoje se utiliza nestes conceitos de tensão nacionalista, não é? E também aqui outra expressão que ela usa também, que depois ela retrata-se, isto gera-se aqui uma polémica nos jornais,
em que a comunidade galega e alguns desses lisboanos mais académicos, mais eruditos, interage com ela numa polémica nos jornais e às tantas ela retrata-se, não é? É obrigada a retratar-se, dizendo que como ela homenageia os galegos desde que sejam honestos e pessoas de bem. Pois. E portanto mantém-se essa tensão. A verdade é que esses galegos, estes lisboanos já de outra condição social, eles são inauguradores de uma série de casas, nomeadamente restaurantes, carvoarias, etc., que depois passam a ser nomes importantes até na geografia lisboeta, não é? Tipo... O bairro da Estrela, por exemplo, sem ir mais longe. A Estrela da Douro, na Graça, não é? O bairro, ou o Café Martinho, os Irmãos Unidos, o Gambrinos, restaurante ainda hoje muito prestigiado, não é? Em Portugal, e inclusivamente aí, ligado ao bairro da Estrela de Ouro, na Graça, inclusivamente a informação que eu tenho é que o Agapito Serra Fernandes, que seria o empresário que contribuiu para a construção deste bairro, é também ele o criador do primeiro cinema sonoro em Portugal, o Royal Cine, que hoje em dia é o Pingo Doce da Graça, do bairro da Graça. Portanto, são pessoas que começam então a integrar-se na sociedade lisboeta e já quase a não se distinguir dela. Começa a existir esta miscigenação. Com certeza. De facto, eu nos meus trabalhos utilizo essa palavra, integração. Mas é uma integração particular porque muitos deles não perdem o vínculo, a um certo vínculo com as origens. E eu sempre ponho, a casa de Agapito Serra Fernández ainda é visitável hoje, ainda existe lá, e também tem a estrela no portão principal, etc. Mas eu sempre ponho o mesmo exemplo. Como Miguel sabe, eu fiz algum trabalho sobre o escritor português Alfredo Guisado, etc. Que não é muito conhecido em Portugal. Ele participou no grupo do Orfeu, e é um exemplo clássico deste galego português muito interessante. Com certeza. Alfredo Guisado vem de uma família que é originária da paróquia de Pias no concello de Pontereas. Alfredo Guisado já nasceu em Lisboa em fins do século XIX. Mas um colega meu da Universidade de Santiago encontrou nunha ficha de un hospital, o Hospital Santa María, salvo erro, de Lisboa, unha ficha hospitalar do ano 1745 que dicía que fora atendido naquele hospital un Francisco Guisado, original de Pias, na Galiza. Un ascendente, certamente. E eu coñezo hoxe en día un lisboeta, que é da familia Guisado, que é membro da comunidade de montes de Pias, Pontereas, Galiza. Quer dizer... o vínculo não se cortou. Há un vínculo que, pelo menos, vem de meados do século XVIII até 2024, 2025. Há uma certa, eu chamei-lhe lealdade com as origens, mas também com a terra da adopção, com Lisboa. A informação que eu tenho aqui também do Alfredo Guisado é que os avós dele e depois os pais foram os proprietários do hotel e do restaurante Irmãos Unidos, que era uma instituição no Rossio. Ele fechou, creio que nos anos 80 ou 90 do século XX, talvez antes, não sei, por aí nessa segunda metade do século XX, mas que é uma instituição que vinha, enfim, desde o século XIX, então faz parte dessa dinastia, digamos assim, em que fazem parte também nomes insuspeitos, como por exemplo o capitão de Abril de Branco Clemente, ou a Celeste dos Cravos, a senhora que colocou o cravo vermelho na espingarda do militar no 25 de Abril, consta que também tinha ascendência galega. O que me leva a perguntar, Carlos, e o que fica desta enorme aventura aqui, desta fachada ocidental da península que se verificou aqui em Lisboa, o que fica também para os galegos e obviamente também para os lisboetas? Bom, eu penso que fica muito aqui ainda em Lisboa, mas também fica muito nas terras das origens. A minha análise tem tentado fazer essa ponte, não é? Na terra das origens há um vínculo especial com Lisboa, daqueles lugares do que provinham os lisboanos. Há uma consciência dessa imigração importante para Lisboa na Galiza, ou é um assunto que
não é muito presente. É um assunto, isso também seria agora abrir outro temática, mas dito rapidamente, na Galiza sí que há interese importante pela emigração, pelo fenómeno migratorio, a pesar de non termos un museo de emigração, mas pronto. Mas o que se ten sobre todo estudado, traballado e visibilizado é a emigração americana. Sí? E a emigração a Portugal, como era un fenómeno dunha región concreta da Galiza e por outros motivos tamén, ten ficado un bocadinho máis opacada. Mas eu penso que durante os últimos anos, desde há 20 anos para cá, 15 anos para cá, o coñecimento é maior, non é? Por outro lado, penso que a memoria aínda oral desta realidade, existen discursos, as persoas teñen coñecimento. Sim, os provérbios que falámos, inclusive algumas localidades também que tinham o nome de galego ou galega, nomeado o Montijo, por exemplo, que é a aldeia galega que mudou nos anos 30, enfim, mas há outras que se mantêm de facto. E tamén teño noticia, há certamente un patrimonio vinculado aos galegos en Lisboa, o bairro da Estrela que antes falábamos, o próprio Centro Galego, etc. Sim, há ali também um bairro, desculpa, mas não posso deixar de dizer que eu acho que tinha uma grande presença galega, que era o bairro do Carmo, das Escadinhas do Duque, entre, digamos, a estação ferroviária do Rossio e o bairro Alto, talvez pela proximidade da Ilha dos Galegos, desse chafariz do Loreto, ali no Chiado. Era também uma região, uma zona, um bairro com grande presença de galegos, sim. E penso que, em certo sentido, ainda que com uma dimensão muitíssimo menor, outro dia, precisamente en Mondariz, lá na zona cero, Mondariz, Pontareas, falaba con unha persoa que ven dunha familia de lisboanos e que me decía que a relación con Lisboa tiña sido reatada tamén polo crecimento do inmobiliario en Lisboa, porque parece que tiñan familias, bastante habitual que lá familias que tiñan predios en Lisboa, que alguns tornaram-se proprietários, né? Alguns, claro. E agora, claro, os predios valorizaron e moito, parece ser, non é? Iso que tamén serviu para reatar, non é? É dicir, eu penso que há un patrimonio material e inmaterial aínda vivo e que aínda estamos a tempo de alguna forma de darlle máis vida. Sim. E talvez por isso, por ainda estar vivo, parece que realmente está um pouco fora do radar este tema de Lisboa dos galegos, que é um tema que eu queria fazer há muito tempo. Noto que falando com as pessoas há um grande interesse, mas depois é um tema que ainda não está, surpreendentemente para mim, suficientemente estudado. Aliás, salvaguardando a tua exceção e de mais meia dúzia de alguns investigadores, mas é um tema que ainda tem muito para estudar, e agora com os olhares da história com alguma distância, não é? Alguma presença e alguma distância que permitirão abordar este tema de outra forma. Con certeza, eu faço o apelo, e xa foi aquí citado, o coloquio que estamos a preparar, o coloquio Cruzamentos Galiza-Portugal, que ten un subtítulo, Redes Migratorias e Culturais, que vai acontecer na Universidade de Nova, e que é un emprendimento compósito. Estamos envolvidos pois, o Centro Galego, o Centro de Estudos Galegos da Universidade de Nova, de Lisboa, o Centro de Estudos Galegos da Universidade de Domiño, o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Algarve, tamén dois proxectos de investigación da Universidade de Santiago, e penso que vai ser un evento ben interesante e que de alguna forma vai dar un impulso importante á temática. Quem sabe possa ser um bom ponto de partida para o retomar destes estudos. Vão ser 2 dias cheios, 10 e 11 de abril, na Universidade Nova de Lisboa, com muitas pessoas a falar. Vai ser muito interessante. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Esta foi mais uma das muitas histórias de Lisboa. Também queria agradecer ao Héctor Pardo Álvares e à Concha Dessa da Juventude da Galiza por terem ajudado também na pesquisa deste programa. Este podcast tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Selma Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais uma história de Lisboa na próxima semana. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião.
tudo em sicnoticias.pt.